Olá e bem-vindo ao quinto vídeo desta série. Hoje vamos conversar sobre um artigo publicado em 2024 no Journal of Cybersecurity, de autoria de Monica Witt, da Universidade Monash, junto com Noor Mostaf e Martin Grobler, pesquisadores ligados a instituições de segurança e ciência na Austrália. O título em tradução livre é Cibersegurança no trabalho remoto durante a Covid-19. Considerando os fatores humanos... O título livre é basicamente assim: Cibersegurança no trabalho remoto durante a Covid-19. Aí continua, considerando os fatores humanos. Bem, este trabalho tem um sabor bem diferente de tudo o que vimos até agora nesta série, porque ele não olha para algoritmos nem para números, ele olha para pessoas, para as histórias reais de quem de uma hora para outra precisou levar o trabalho para dentro de casa no meio de uma pandemia. Vamos situar o momento. Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que o surto de Covid-19 era uma pandemia. Em um período muito curto, a vida de milhões de pessoas mudou drasticamente. E uma dessas mudanças foi a transferência da maior parte da força de trabalho do escritório para casa. Essa mudança provou uma mistura entre a vida pessoal e a vida profissional, muitas vezes em circunstâncias altamente estressantes. De repente, na mesma mesa onde antes se almoçava, era preciso participar de reuniões. No mesmo modo onde os filhos brincavam, era preciso dar aula online. As crianças em casa, vários membros da família dividindo o mesmo espaço. E tudo isso debaixo do medo de adoecer. E aqui entra o ponto de partida do artigo. Mesmo antes da pandemia, as práticas de cibersegurança dos funcionários já não eram ideais, e os métodos para melhorar a higiene cibernética vinham fracassando. Então imagine o que acontece quando você pega esse cenário já frágil e o joga, sem aviso, para dentro de casa despreparadas, no meio de uma crise sanitária. É exatamente esse intervalo que o estudo investiga. Os novos desafios de adotar práticas eficazes de cibersegurança nessas circunstâncias tão incomuns. Mas o que torna esse trabalho realmente único é a abordagem. A maioria dos estudos de cibersegurança tenta separar o humano da tecnologia, medir comportamentos, contar quantas pessoas fazem isso ou aquilo. Este artigo faz o oposto. Ele não busca separar os humanos da tecnologia. Em vez disso, examina como a psicologia e a sociologia podem informar e repensar a prática e a política de cibersegurança. Em outras palavras, os autores queriam entender o que a cibersegurança significava para as pessoas e como ela se encaixava nas suas vidas. Para isso, eles usaram um método chamado análise fenomenológica interpretativa, que é uma técnica que psicólogos usam para compreender a experiência vivida das pessoas. Em vez de aplicar um questionário com 1000 respostas, eles fizeram entrevistas em profundidade com 27 funcionários australianos, espalhados por todos os estados do país, com idade que iam de 25 aos 72 anos e ocupações das mais variadas: professores, pessoal de tecnologia, vendedores, cientistas, advogados, agentes de viagem, profissionais de marketing,
Todos tinham, trabalhado em escritórios antes da pandemia e foram obrigados, em pouquíssimo tempo, a migrar para casa. E é um detalhe teórico que vai costurar toda esta apresentação. Os autores analisaram essas experiências através das lentes de um pensador notável, o psicólogo russo Lev Vygotsky, cuja teoria sobre como as pessoas aprendem vai nos ajudar a entender por que temos funcionários não conseguiram adotar boas práticas de segurança naquele momento. Ao longo deste vídeo vamos conhecer essas histórias reais. Vamos entender, vamos entender a teoria de Vygotsky e vamos ver como tudo isso aponta para a conclusão poderosa, a de que a cibersegurança é muito mais humana do que técnica, e que tratar as pessoas como o elo mais fraco, sem cuidar do seu estado emocional e do seu jeito ambiente, é uma receita para o fracasso. Vamos a essa jornada. Bom, a segurança já estava em crise antes da Covid. O pano de fundo. A segurança já estava em crise. Para entender o que aconteceu durante a pandemia, primeiro precisamos entender o estado das coisas antes dela. É o retrato que os autores pintam e é o de uma cibersegurança que já tinha mancando muito antes de a Covid-19 chegar. Vale conhecer esse pano de fundo, porque ele explica por que a transição para o trabalho remoto foi tão problemática. Antes da pandemia, já era bem conhecido que organizações e funcionários estavam ameaçados por diversos tipos de dano por causa das práticas ruins de segurança. Os autores citam uma taxonomia desenvolvida por outros pesquisadores, que classifica os danos cibernéticos em várias categorias: danos físicos ou digitais, danos econômicos, danos psicológicos, danos à reputação e danos sociais. Ou seja, um ataque não machuca só a carteira, ele pode abalar a saúde mental, a imagem pública e até tecido social. E aqui há um ponto técnico importante. As soluções tecnológicas, como sistemas de detecção e prevenção de intrução, ajudam a prevenir esses danos, mas eles têm um limite fundamental. Não conseguem descobrir nem prevenir os ataques de dia zero, que são os ataques novos, nunca vistos antes, nem as ameaças persistentes avançadas. E é justamente por isso que os humanos precisam desempenhar um papel significativo na proteção dos sistemas. A tecnologia sozinha não dá conta. Boas práticas de segurança é chamada higiene cibernética. Inclui usar firewalls e antivírus. Configurar a privacidade, criar senhas complexas, usar uma rede privada visual, a VPN, e evitar clicar em links suspeitos. O problema é que os programas de conscientização e treinamento que as organizações conduzem para garantir essas boas práticas têm muitos defeitos. Os autores apontam que, mesmo com boa consciência sobre segurança, as pessoas podem aplicar medidas mínimas de proteção. E pior, mesmo quando a pessoa é bem treinada, os criminosos continuam tendo sucesso. O pesquisador citado no artigo argumenta que a compreensão que os gestores têm do problema do fato humano e rastreia demais. O que isso é muito mais do que um problema de treinamento. Os números pré-pandemia são reveladores.
Pesquisas mostram que apenas cerca de 38% das organizações tinham uma política de cibersegurança dedicada, e que cerca de 75% das empresas não tinham nenhuma regra explícita de cibersegurança que os funcionários devessem seguir ao trabalho de casa. Um estudo descobriu ainda que 1 em cada 4 funcionários era incapaz de trabalhar remotamente, que um em cada 3 não tinham nenhum mecanismo de colaboração para o teletrabalho, o que quase metade dos equipamentos usados para trabalhar não precisavam cumprir regras rígidas de segurança. Repare, as empresas em sua maioria não estavam preparadas para o trabalho remoto, nem em condições normais. É só associar isso um problema de mentalidade. Muitos empregadores, incluindo especialistas de tecnologias, simplesmente não acreditavam que a sua empresa pudesse ser vulnerável a crimes cibernéticos. E há uma contradição que os autores destacam. Enquanto governos e indústrias criticam os funcionários por não terem boa higiene cibernética, eles frequentemente não definem quais comportamentos de segurança esperam desses funcionários, ou seja, cobra-se sem dizer o que se espera. Foi nesse terreno já instável que a pandemia caiu. E não é surpresa que os funcionários não estivessem preparados para trabalhar com segurança em casa. Um estudo apontou que 53% dos funcionários não receberam nenhuma diretriz de segurança dos seus empregadores sobre como trabalhar de casa durante a crise. Além de despreparados, eles enfrentaram novas ameaças que surgiam justamente naquele período. Houve os ataques temáticos da Covid-19, como golpes e phishing que usavam o método de doença para roubar dados pessoais e cometer fraudes financeiras. Houve ataques que derrubaram serviços online. Houve os ataques a vídeos conferências, a famosos zoobombing, que em invasores injetavam imagens ofensivas e imagens de ódio nas reuniões, violando a privacidade. E houve os ataques de sequestro de dados, o ransomware, que tornavam os arquivos inacessíveis e exigiam um resgate caros. Esse era o cenário. No próximo slide vamos conhecer a teoria que ilumina por que as pessoas reagiram como reagiram. Como as pessoas realmente aprendem? Bom, a lente teórica. Vygotsky como aprendemos. Agora vamos ao coração intelectual deste trabalho, que é a teoria escolhida para interpretar tudo. E essa escolha é, em si, uma das coisas mais interessantes do artigo. Em vez de usar um modelo da própria cibersegurança, os autores foram buscar um psicólogo do início do século XX, o russo Lev Vygotsky, e a sua teoria sobre como as pessoas aprendem. Vou aplicar essa teoria com calma porque ela é a chave para entender as conclusões. Começamos pela base filosófica. Os autores adotam uma perspectiva chamada construcionismo social. O construcionismo social defende que os humanos criam interpretações subjetivas da sua realidade social. Ou seja, não existe uma única realidade objetiva que todos enxergam igual. Cada pessoa constrói o seu entendimento do mundo a partir das suas experiências e do seu contexto. E a teoria de Vygotsky, alinhada a essa visão, enfatiza a importância da interação entre cultura e habilidades cognitivas no aprendizado.
Para Vygotsky, é isso, e isso é uma sacada genial. Entender a cognição exige compreender como ela é processada e não onde ela está localizada no cérebro. E esse como envolve fundamental e bom, e esse como envolve fundamentalmente a interação com os outros na sociedade. Vygotsky propôs que o desenvolvimento humano é um processo socialmente mediano. As crianças, ele argumentava, aprendem através de diálogos colaborativos com membros mais experientes da sociedade. Ninguém aprende sozinho, no vácuo. Aprendemos com os outros. E o conceito mais famoso dele, que vai ser o central para o artigo, é a zona de desenvolvimento proximal. Vou definir esse conceito porque ele organiza toda a análise. Imagine 3 círculos concêntricos. O círculo central representa tudo aquilo que a pessoa já sabe fazer sozinha, sem a ajuda de ninguém. E o nível de desenvolvimento real é o nível de desenvolvimento real, aquilo que ela domina de forma independente. Agora, o círculo do meio é a zona de desenvolvimento proximal. Ela representa o potencial de aprendizado, ou seja, aquilo que a pessoa ainda não consegue fazer sozinha, mas que ela é capaz de fazer com a ajuda de alguém mais experiente, seja um professor, seja um colega mais capaz. E o círculo externo representa aquilo que está, por enquanto, fora do alcance, o que a pessoa ainda não consegue fazer nem com ajuda. O ponto crucial é este: o aprendizado de verdade acontece naquela zona do meio. E só acontece com o apoio dos outros, e não pelo aprendizado solitário. Quando aplicamos isso à cibersegurança, a coisa fica clara. Para aprender uma nova prática de segurança, a pessoa precisaria estar na sua zona de desenvolvimento proximal, sendo guiado por alguém. Esse alguém poderia ser um educador da organização, conduzindo programas de treinamento. Poderia ser uma colega que ajuda outra colega, ou poderia ser a própria tecnologia, como os alertas do computador pedindo para atualizar, ou os jogos educativos sobre phishing. Sem esse ambiente de apoio, que em inglês se chama scaffolding, o aprendizado simplesmente não acontece. E há um segundo conceito de Vygotsky, que o artigo usa de forma muito elegante: a ideia da linguagem. Vygotsky acreditava que a linguagem era um componente essencial da experiência humana. Ele dizia que as palavras eram uma ferramenta parecida com as ferramentas físicas. Ele dedicou muita atenção ao conceito de falar interior, sugerindo que a fala se desenvolve primeiro no ambiente social e depois se internaliza nos processos mentais. Em termos simples, primeiro aprendemos a falar sobre algo com os outros e só então passamos a pensar sobre aquilo internamente. Aplicando essa ideia da linguagem à cibersegurança, chegamos a uma constatação poderosa que vai aparecer nas conclusões. Para muitos adultos, a cibersegurança é uma língua estrangeira que eles nunca aprenderam a falar. E sem essa falar interior, sem esse diálogo interno sobre segurança, as melhores práticas
se torna um desafio quase intransponível. Não é que essas pessoas sejam burras ou descuidadas, é que ninguém nunca as ajudou a internalizar essa linguagem. No próximo slide vamos ver como o estudo foi conduzido na prática. Dos escritórios para casa sem aviso. Só um minutinho. Como se estuda a experiência vivida? Isso. Este estudo usa um tipo de pesquisa que provavelmente é o mais diferente de tudo o que vimos nos vídeos anteriores. Lá tínhamos números, estatísticas, modelos. Aqui temos histórias, conversas e interpretação. Vale entender essa metodologia porque ela funciona com uma lógica própria. O compreender essa lógica é essencial para valorizar o que o estudo descobriu. O método se chama análise fenomenológica. Perdão aqui pelo incômodo. O método se chama análise fenomenológica interpretativa. É uma técnica que os psicólogos usam para compreender a experiência vivida das pessoas, com foco em como os participantes dão sentido ao seu mundo e no que aquela experiência significa para eles. Repare na diferença fundamental de propósito. Um estudo quantitativo quer saber quantas pessoas fazem algo e generaliza para uma população inteira. Um estudo fenomenológico quer entender em profundidade o significado de uma experiência para quem a viveu. São perguntas diferentes que exigem ferramentas diferentes. O processo desta análise tem 4 etapas e vale conhecê-las porque revelam o cuidado artesanal envolvido. Primeiro, os pesquisadores releem atentamente as transcrições das entrevistas, fazendo anotações iniciais na margem esquerda do papel. Segundo, eles anotam os temas que vão emergindo na margem direita. Terceiro, reconhecem como esses temas se agrupam entre si. E quarto, produzem uma tabela de temas que destaca tanto os temas principais quanto os temas que deles derivam. Cada etapa exige um trabalho próximo do texto, para extrair o significado central da experiência de cada indivíduo. Esse processo segue uma abordagem chamada hermenêutica, que exige retornar continuamente aos dados para fundamentar a interpretação. Curiosamente, a hermenêutica foi originalmente desenvolvida para interpretar textos bíblicos e depois foi adotado por filósofos interessados em desvendar a experiência humana como ela é vivida. A ideia é chegar a um novo entendimento não a partir de crenças preconcebidas, mas através de uma análise interpretativa renovada. É um mergulhar profundo no significado. Agora os participantes. E aqui está um ponto que precisamos ser bem compreendido. Porque à primeira vista pode parecer uma fraqueza, quando na verdade é uma característica deliberada do método. O estudo não precisava de uma amostra grande, porque o foco é a construção do sentido e não a generalização. Foram 27 funcionários australianos, espalhados por todo o estado do país, com idades dos 25 anos a 72 anos, sendo cerca de 2/3 homens e 1/3 mulheres. As ocupações eram bem variadas.
de professores a profissionais de tecnologia e vendedores, cientistas, advogados e agentes de viagem. Todos tinham trabalhado em escritório antes da pandemia e foram obrigados a migrar para casa rapidamente. Quanto ao procedimento, o estudo obteve aprovação ética. Os participantes foram recrutados por meio de um painel de pesquisa e foram convidados funcionários australianos maiores de 18 anos que tinham sido enviados para casa no primeiro lockdown da Austrália. Eles foram compensados financeiramente pela participação. As entrevistas foram semi-estruturadas, com duração de 30 a 40 minutos, gravadas com permissão e depois transcritas. Numa entrevista semi-estruturada, o pesquisador não segue rigidamente uma lista de perguntas, mas trabalha com um guia de questões abertas, o que seria oportunidades para acessar as experiências dos participantes. Há ainda um detalhe metodológico que vale explicar, porque marca a diferença em relação aos estudos quantitativos. Nesse tipo de análise, a chamada confiabilidade entre avaliadores não é relevante. Em uma pesquisa quantitativa, queremos que 2 avaliadores cheguem ao mesmo código, à mesma resposta certa. Mas aqui a codificação é pessoal e intuitiva. E não se trata de atribuir o código certo, e sim um código que capture a essência de um trecho do texto. Por isso, 2 codificadores trabalharam de forma independente nas primeiras etapas e depois juntos nas etapas finais, o que permite captar temas que um deles sozinho poderia ter perdido. Da mesma forma, comparar frequências entre os temas não faz sentido, porque a análise não conta quantas pessoas viveram o mesmo evento. Ela identifica as experiências individuais. Foi desse processo que emergiram 5 grandes temas, e é a eles que vamos dedicar os próximos slides. Bom, tema 1. A transição abrupta para casa. Trabalhar onde dá. Vamos agora aos 5 grandes temas que emergiram das entrevistas. E começamos pelo primeiro, que trata da transição do escritório para casa. Este tema captura como os participantes vivenciaram a mudança súbita de ambiente, ao mesmo tempo em que precisavam lidar com uma pandemia e com uma nova forma de trabalhar. E as experiências variaram muito de pessoa para pessoa. O primeiro aspecto que salta é a abruptidão da mudança. Os participantes acreditavam que a transição para o trabalho remoto aconteceu tão rapidamente que houve pouco tempo para se preparar, seja para levar equipamentos para casa, seja para se ajustar às novas expectativas de produtividade e segurança. E muitos muitos nem souberam pelos empregadores que iriam trabalhar remotamente. Alguns descobriram pela imprensa. Um participante relatou que recebia as informações primeiro pela mídia e que houve um índice em que a empresa fez um anúncio 10 minutos antes do fim do expediente, avisando que ninguém viria no dia seguinte. Imagine a falta de preparo. De uma hora para outra, leve tudo o que puder e se vire-se em casa. O segundo aspecto é talvez o mais importante para as conclusões do estudo. É o estresse. Muitos participantes descreveram níveis elevados de estresse. Acreditavam que a pressão do trabalho era diferente da do escritório.
O detalhe crucial é que o estresse vivido tornou difícil adotar novos comportamentos. O artigo traz um exemplo marcante. Um participante que, ao baixar acidentalmente um vírus no computador, faz muito pouco para lidar com a ameaça, porque se sentia isolado e preocupado com outros estressores. Veja a conexão direta com a teoria de Vygotsky. Se a pessoa está sobrecarregada emocionalmente, ela não tem espaço mental para aprender e aplicar uma nova prática de segurança. O estresse rouba a capacidade de aprender. E o estresse não era só sobre trabalhar de casa. Um participante mencionou que a sua ansiedade continuou mesmo depois do lockdown, quando voltou ao escritório. Ele revelou que estava muito hesitante em voltar, que tentou ir um dia, mas só aguentou cerca de 1 hora e teve que voltar para casa. Os autores observam com a sensibilidade que essa pessoa pode estar apresentando sintomas de estresse pós-traumático. Isso tem uma implicação séria. O trauma pode afetar o indivíduo no trabalho muito depois da pandemia, prejudicando o aprendizado prejudicando o aprendizado e a tomada de decisão, e tornando difícil aprender novas práticas de cibersegurança. O terceiro aspecto é a mudança na própria natureza do trabalho. Para muitos, o que se fazia como se fazia mudou completamente. Os professores precisaram se comunicar usando tecnologias que não estavam acostumados a usar para ensinar. Os vendedores não podiam mais viajar e migraram para o trabalho de escritório e a comunicação digital. Um participante da área de vendas relatou que passou anos com uma abordagem muito presencial, de viagens e reuniões cara a cara, e que de repente tudo virou virtual, por telefone ou por plataformas como Zoom e Skype. Aprender a usar essas novas ferramentas ainda por cima de forma segura foi um desafio adicional empilhado sobre todos os outros. Perdão, eu tô com a garganta, eu tô meio gripado, então minha voz e eu tô com o nariz entupido, então pode estar meio ruim para poder ler. Mas vamos continuar. Mas seria injusto pintar um quadro só de sofrimento. E o estudo é honesto ao mostrar a variedade. Nem todos viveram a transição como uma mudança dramática. Um participante já trabalhava de casa boa parte do tempo, porque tinha colegas espalhados pelo mundo, e para ele houve pouquíssima diferença. E alguns chegaram a vivenciar o trabalho remoto como preferível ao escritório. Um participante relatou que depois de uns problemas iniciais, a coisa funcionou lindamente para ele, com a vantagem de ganhar 1 hora a mais de manhã e de tarde, economizar o transporte público e até conseguir cuidar do jardim mais tarde. Essa diversidade de experiências é exatamente o que a pesquisa qualitativa consegue capturar, e que um questionário fechado deixaria escapar. No próximo slide, vamos entrar na casa dessas pessoas e olhar para o espaço de trabalho. Bom, de lista de ações e enigmas. O espaço de trabalho em casa. O segundo grande tema trata de algo aparentemente banal, mas que se revelou profundamente importante para a segurança: o aspecto físico onde as pessoas passaram a trabalhar. E aqui as histórias são especialmente vividas, porque mostram que a cibersegurança não acontece num vácuo, ela acontece numa cozinha, num quarto, num corredor. Os participantes descreveram improvisar espaços de trabalho nos lugares mais diversos: na mesa de sala de jantar,
nos quartos, nas bancadas da cozinha, nos corredores, e muitos relataram que esse novo espaço de trabalho afetou o seu bem-estar e aumentou os níveis de estresse. Um ponto crítico para a segurança é que a privacidade dessas pessoas foi frequentemente comprometida. Para muitos, o ambiente doméstico simplesmente não era ideal nem para trabalhar nem para aprender novas habilidades, incluindo bons comportamentos de cibersegurança. As descrições são tocantes na sua concretude. Um participante relatou a dificuldade de ter um cachorro que, ao ouvi-lo conversando nas reuniões, vinha até a porta ouvir e arranhar, querendo entrar. O mesmo participante mencionou sentir dores no pescoço e nas costas, porque não tinha uma configuração ergonômica. E o laptop ficava apoiado em cima da caixa para não ficar baixa demais. O outro participante relatou trabalhar com a televisão muito perto, o que distraía, e com a própria cama no mesmo cômodo. Um terceiro contou que trabalhou durante muitos meses no quarto, numa mesa minúscula, porque na época em que todo mundo tentava comprar mesas, simplesmente não havia opções, o que dividia a casa com alguém que trabalhava com crises graves de violência doméstica, de modo que dava para ouvir tudo através das paredes. E esse último relato é especialmente revelador, porque mostrar como a fronteira entre o trabalho e a vida pessoal se dissolveu de forma dolorosa. E essas dificuldades de separar a vida pessoal da profissional foi outro aspecto importante do tema. Os participantes descreveram a dificuldade de criar essa divisão, seja por ter os filhos em casa, ensino remoto, seja por dividir cuidado de um bebê, seja simplesmente por negociar o tempo pessoal com o parceiro. Um participante resumiu bem ao dizer que sentia que não havia divisão alguma entre a casa e trabalho, e que estava tentando aprender a separar as duas coisas. Mas, novamente, o estudo mostra a variedade. Em contraste com quem enfrentou dificuldades, alguns participantes tinham aquilo que consideravam um espaço ideal de trabalho em casa, privado e afastado dos demais membros da família, e que, como resultado, as pessoas tendiam a preferir o trabalho remoto. Um participante descreveu como certo orgulho e bom humor ter uma espécie de refúgio pessoal no andar de baixo de casa, uma sala que era a sua biblioteca, cheia de livros com uma escrivaninha que era a mesma que ele usava na universidade décadas atrás. Para quem tinha esse espaço, a experiência era completamente diferente. A lição que os autores extraem deste tema é direta e conecta tudo à teoria de Vygotsky. Se o ambiente molda o aprendizado, e se aprender boas práticas de segurança exige concentração e privacidade, então um espaço caótico, barulhento e sem privacidade sabota tanto o aprendizado quanto a própria segurança. Pense bem, como praticar boa segurança quando a sua tela pode ser vista por qualquer pessoa de casa, quando você é interrompido a cada minuto, quando o equipamento é apoiado em caixas. Por isso, os autores sugerem que as organizações talvez precisam ajudar os funcionários a criar um espaço adequado em casa, dentro das limitações de cada um, para aprender sobre segurança e para manter ambientes mais seguros, garantindo a privacidade. A segurança descobrimos aqui, perdão, começa pela arquitetura do espaço onde se trabalha. No próximo slide vamos ver o que a cibersegurança significava na cabeça dessas pessoas. Ok. O terceiro grande tema, e talvez o mais revelador de todos, do ponto de vista da teoria,
porque ele trata daquilo que cibersegurança de fato significava na mente dos participantes. E o que se descobriu foi uma enorme variação, que vai do conhecimento detalhado à completa confusão, passando por algumas crenças perigosas. Começamos pelo espectro de compreensão. Para alguns, especialmente os que trabalhavam na área de tecnologia, a cibersegurança era uma lista clara de ações, e eles estavam cientes das políticas do local de trabalho, capazes de citar VPN, antivírus, verificações de malware, backups. Mas para muitos outros, a compreensão era rudimentar e inconsistente. Muitos beber uma água aqui, perdão. Muitos desconheciam as políticas específicas e alguns nem sabiam que existiam políticas de cibersegurança. E aqui o estudo faz uma observação afiada. Se os locais de trabalho tinham políticas, eles não foram comunicadas de forma eficaz aos funcionários. De que adianta ter uma política guardada numa gaveta se ninguém sabe o que ela existe? Em seguida vem uma resposta que apareceu com frequência e que esconde um problema. Alguns participantes não conseguiam fornecer uma lista de ações e davam uma resposta evasiva, dizendo que segurança era simplesmente bom senso. O problema como os autores ilustram, é que o bom senso nem sempre mantinha essas pessoas seguras. Um participante explicou que para ele bastava não abrir e-mails ou links que não conhecesse, e mencionou que o trabalho testava os funcionários enviando e-mails de phishing simulado. Mas confiar no bom senso sem uma linguagem e um conhecimento estruturados é uma proteção frágil. Houve também quem achasse as expectativas de segurança um exagero. Um participante descreveu a quantidade de senhas e exigências como excessiva, como matar mosquito com canhão. E houve uma crença especialmente preocuposa, que conecta este estudo com o vídeo anterior sobre o viés do otimismo. Embora alguns participantes reconhecem que a cibersegurança era uma preocupação, eles não acreditavam que fosse problema deles. Muitos achavam ingenuinamente que nunca seriam alvo que os criminosos não teriam interesse em causar dano a eles. Um participante disse que não protegia políticos nem dados de saúde. Então, não era grande alvo. Outros disse que nunca tinha sido hackeado e por isso estava mais relaxado, presumindo que as organizações cuidariam de tudo. Essa transferência de responsabilidade, a ideia de que a segurança é problema da empresa ou do pessoal de tecnologia e não meu, é um obstáculo enorme. Agora chegamos a um achado que o estudo trata com seriedade e que merece atenção cuidadosa. Durante o lockdown, alguns participantes foram pessoalmente impactados por ataques ou por brechas inesperadas. Um participante caiu num golpe telefônico e perdeu uma quantia ao ser convencido de que precisava pagar para evitar um problema com o departamento de impostos. Mas o achado mais significativo é que os autores destacam como uma preocupação genuinamente nova envolveu o ensino remoto. Dois participantes, que eram professores, vivenciaram situações inesperadas de violação de privacidade envolvendo crianças. Em um relato durante uma aula de videoconferência, uma criança pequena apareceu sem roupa ao fundo da transmissão de um aluno, sem qualquer intenção, na inocência de quem não compreende a exposição. Os autores levantam
esse caso de forma sombria, não para sensacionalizar, mas para mostrar algo importante. As organizações não anteciparam esse tipo de questão, e ela revela que a cibersegurança no ambiente doméstico se estende para muito além do técnico, alcançando a privacidade e até a proteção de crianças. É um tipo de risco que nenhum firewall resolve e que nenhuma política prevê. E que nenhuma política previa. Para fechar este tema, alguns participantes falaram da cibersegurança como um enigma, achando difícil de visualizar como ela funcionava. E outros mais informados reconheciam que segurança não é uma escolha simples de comportamento. Exige ponderar o tempo todo o equilíbrio entre segurança e conveniência. A grande lição que os autores extraem, conectando a teoria de Vygotsky, é que, para muitos, a cibersegurança é uma linguagem diferente e algumas pessoas simplesmente não têm um diálogo interno sobre elas. Compreender essa linguagem, dizem eles, pode ser um dos desafios centrais de qualquer programa de educação em segurança. No próximo slide, vamos ver como essas pessoas tentaram ou não aprender. Educação e limites materiais. Deixa eu ver um negocinho. Tá. Vamos lá. Vamos agora juntar os dois últimos temas, porque eles se complementam de forma natural. O quarto tema trata da conscientização e da educação, e o quinto trata das limitações digitais, ou seja, da realidade material dos equipamentos e da internet. Juntos, eles mostram por que a boa intenção de educar esbarra em obstáculos concretos. Começamos pela educação. Os participantes tiveram oportunidades muito variadas de treinamento em cibersegurança, tanto antes quanto durante a pandemia. E o retrato geral é desolador. Eles descreveram pouca preparação para a segurança ao migrar abruptamente para casa, com muitos deixados à própria sorte para entender o desafio. Quando havia algum treinamento, ele frequentemente não era memorável. Um participante professor relatou que provavelmente houve algum modelo de treinamento. Pessoal, perdão, tem uma máquina passando aqui do lado da minha casa, com muito barulho. E eu peço perdão, mas não tenho o que fazer. Então eu espero que consigam entender mesmo com esse barulho. Continuando, né? Mas que não foi marcante e que ele simplesmente não se lembrava bem. Outro relatou que, no começo, todo mundo estava só lutando para se adaptar e que mesmo depois ele não se sentia ter muita orientação. Soma-se a isso um problema de motivação. Alguns participantes admitiram não estar motivados e se engajar no treinamento de segurança, mesmo quando ele estava disponível. Um participante explicou que recebia e-mails ocasionais sobre o tema, mas que dependia inteiramente de quanto tempo a pessoa tinha para se dedicar. E que numa profissão tão sem tempo, ninguém faz nada que não seja propriedade e obrigatório treinamento chato e opcional. Num contexto de sobrecarga, simplesmente não acontece. Aqui surge um chamado fascinante.
que se conecta diretamente à teoria de Vygotsky sobre a importância dos pares mais experientes. Eu vou tentar passar esse vídeo em um filtro para poder tirar os ruídos em volta, para ficarem melhor, tá? Só para deixar bem, melhor para vocês aqui. Voltando, diante da falta de apoio do trabalho, alguns participantes admitiram que buscariam conselhos e conhecimento sobre segurança, não com a organização, mas com amigos e familiares mais entendidos. Um participante disse que provavelmente não recorreria à organização, e sim a um amigo ou parente com mais conhecimento em segurança de redes, e só depois iria à empresa. Os autores chamam essas pessoas de guardiões, e o achado é importante. Na ausência de apoio formal, as pessoas recorrem aos seus guardiões pessoais. Isso sugere, em linha com o Vygotsky, com um programa de educação e segurança Vygotsky, que um programa de educação e segurança poderia inteligentemente incluir esses guardiões para apoiar o aprendizado. Vale registrar que nem todos se sentiam abandonados. Alguns poucos se diziam confiantes e treinados, com um participante descrevendo uma postura de segurança em primeiro lugar, em que, na dúvida, bastava um clique para enviar um e-mail suspeito ao setor de tecnologia. Agora, o quinto tema é sobre os limites materiais que funcionam como um banho de realidade. De nada adianta a melhor educação se o equipamento não permite os participantes falarem de equipamentos desatualizados, velhos demais para serem corrigidos com atualizações. Um participante relatou que o laptop tinha 5 ou 6 anos. Fazia o trabalho, mas estava ficando velho, e que quando mandaram todo mundo para casa não deram instruções nem equipamentos nenhum. Falaram também de conexão de internet ruim, que travava e ficava lento, muitas vezes porque a rede era compartilhada entre vários moradores, como uma tubulação única, dividida por todos. E falaram no comportamento de dispositivos, que talvez seja o ponto mais crítico para a segurança. Um participante relatou ter substituído o computador pessoal pelo trabalho, e por isso passou a fazer coisas pessoais na mesma máquina, sem se conectar à VPN. Até que num desses usos, um vírus acabou baixando no computador de trabalho. Outro participante levantou uma preocupação tocante e realista. Como impedir uma criança de 10 anos de clicar em algo perigoso no dispositivo compartilhado? Você não vai treinar uma criança em cibersegurança. A lição que os autores atraem é clara. Se as organizações esperam que os funcionários atualizem e usem VPN sem considerar as limitações do equipamento, então nenhuma quantidade de educação vai mudar esse comportamento. A realidade material impõe um teto ao que a conscientização pode alcançar. No próximo slide, nós vamos costurar tudo isso na discussão. Aí, passou 2 slides uma vez. Alguns slides anteriores era para ficar nesta página aqui, tá? Eu não lembro se estava nesta página, mas acho que eu passei 2 slides sem querer de uma vez. Perdão. Estamos aqui nesse slide aqui, as grandes lições. Discussão, juntando as peças, vamos lá. Tendo percorrido os 5 temas, chega o momento de costurar tudo e entender o que esses relatos em conjunto nos ensinam.
A discussão do artigo é onde as histórias individuais se transformam em ligações é, ge- é, generalizáveis para a segurança. Vamos a elas. A primeira grande lição é sobre o estado psicológico. Muitos participantes expressaram sentir-se estressados e desorientados, e alguns afirmaram explicitamente que se sentiam ansiosos e abalados emocionalmente. E aqui os autores fizeram uma afirmação que deveria estar gravada na parede de todo o Departamento de Segurança. Mesmo com as melhores políticas, esperar que as pessoas aprendam novos comportamentos sob estresse extremo é irrealista. Muitos estudos psicológicos já mostraram que o estresse afeta a capacidade de aprendizado e de memória. A conclusão é poderosa. As organizações, as organizações poderiam ter reduzido riscos e prevenido ataques se tivessem, primeiro, cuidado do estado psicológico da sua força de trabalho, encontrando formas de reduzir o estresse. Em outras palavras, antes de ensinar segurança, é preciso acolher as pessoas. Perdão pelo barulho. A segurança é lição. A segunda lição é sobre o ambiente. O estudo demonstrou a importância de entender o ambiente em que as pessoas aprendem e descobriu que as configurações domésticas nem sempre eram ideais. E os autores frisam que isso não é um detalhe trivial. Além das óbvias preocupações com a privacidade diante de clientes, colegas e familiares no mesmo espaço. Há há a questão de ter um ambiente adequado para ser produtivo e para aprender novas práticas. Eles lembram que psicólogos ambientais já pesquisaram os ambientes físicos ideais para aprendizado, e os sociólogos já estudam como criar fronteiras entre o trabalho e a vida pessoal. Como o mundo do trabalho pode caminhar para um novo normal, com opções de trabalho remoto. Oferecer bons conselhos sobre como criar um espaço de trabalho em casa pode de fato melhorar as práticas de segurança. A terceira lição é sobre a diversidade de conhecimento e de motivação. O estudo revelou que os participantes variavam enormemente no seu conhecimento sobre os riscos, nas suas práticas e na sua motivação para aprender. Alguns se sentiam confiantes, embora nem sempre estiveram corretos. Outros achavam o treinamento chato. Os outros recorriam à família e aos amigos. E daí vem uma das conclusões mais repetidas e mais importantes do artigo. Tamanho único não serve para todos. Os programas de treinamento precisam considerar não só as diferenças psicológicas entre as pessoas, mas também o estado psicológico e a prontidão de cada um. E os autores notam algo revelador. Nenhum dos participantes vivenciou um treinamento de cibersegurança feito sob medida, e ainda assim os achados sugerem que isso pode ser justamente o que é crítico para proteger as organizações e os funcionários. A quarta lição é sobre os equipamentos. O uso de dispositivos de trabalho.
desatualizados e compartilhamento de dispositivos em casa apontam para algo que os autores chamam de uma nova divisão digital. Entre os funcionários, existe muita pesquisa sobre divisão digital entre estudantes, mas pouco sobre como equipamentos desatualizados afetam a produtividade e a proteção dos trabalhadores. As políticas de fortalecimento das defesas sugerem que o estudo talvez precisam considerar o acesso dos funcionários a dispositivos adequados. E há uma quinta lição, talvez a mais filosófica, que amarra tudo através de Vygotsky. Adotar uma abordagem construtiva social oferece ao pesquisador um entendimento diferente do fenômeno. E o estudo revelou de forma quase radical que melhorar a resiliência de uma organização e as práticas de segurança dos funcionários exige muito mais do que entender quais comportamentos mudaram ou quais ações precisam ser ensinadas. Exige entender o como do aprendizado, a interação entre a cultura e a cognição, o estado emocional, o ambiente físico e a linguagem. A cibersegurança descobre-se. É um fenômeno profundamente social e humano. No próximo slide, vamos às recomendações concretas e ao recado final. Bom, chegamos ao encerramento e é a hora de traduzir tudo o que aprendemos em recomendações práticas e em uma reflexão final. Os autores condensaram as suas conclusões em um conjunto de recomendações para as organizações, todas derivadas diretamente dos 5 temas. E vale conhecê-las, porque elas formam um manual de como fazer cibersegurança de um jeito mais humano. A primeira recomendação, vinda do tema do estresse, é que os empregadores compreendem o estado psicológico da sua força de trabalho, em especial os níveis de estresse e ansiedade. E há um conselho prático embutido. Como é muito difícil aprender novas práticas sobre crise, os comportamentos complexos de segurança precisam ser ensinados bem antes de qualquer crise acontecer. As organizações poderiam, inclusive, desenvolver manuais de resposta, os chamados playbooks, com instruções de como agir em cenários potenciais. A segunda recomendação, vinda do tema do espaço, é considerar a diversidade e as limitações das casas como e considerar a diversidade e as limitações das casas como locais de trabalho, oferecendo orientações sobre como montar um ambiente dentro das restrições de cada um, com dicas como criar um espaço privado em ambiente pequeno, usar fones de ouvido para garantir privacidade e bloquear os ruídos, e usar telas de privacidade no computador para impedir que familiares vejam o conteúdo de trabalho. A terceira recomendação vinda do tema da compreensão é entender o nível de conhecimento da força de trabalho e usar a linguagem correta para educá-la. Lembre-se da ideia de Vygotsky sobre a linguagem. Isso exigiria que os responsáveis pela segurança e demais pessoas técnicas deixassem de lado o seu jargão cotidiano e traduzissem as mensagens de segurança para que os menos técnicos pudessem compreender. A quarta e a quinta recomendações, vindas do tema da educação, são usar os pares para guiar e educar parte da equipe, e repensar a forma de educar e motivar, abandonando a abordagem de tamanho único. A ideia é educar alguns funcionários para que atuem como mentores dos que estão em um nível mais baixo de prontidão, com programas feitos sob medida. As últimas recomendações,
vindas do tema dos limites materiais, pedem que as organizações estejam atentas a limitações tecnológicas, repensando a segurança como uma questão holística e não puramente técnica. Isso inclui uma chamada importante. Os autores pedem que as organizações não tratem os usuários como o inimigo. Em vez de distribuir culpa, é preciso reconhecer que os humanos são a última linha de defesa e que, como consequência, eles precisam de treinamento e de apoio eficazes para que consigamos proteger as organizações com sucesso. Como temos feito, em todos os vídeos vale olhar para as limitações do estudo com honestidade. Embora que eles tenham uma natureza diferente, por ser uma pesquisa qualitativa com apenas 27 participantes, ela não busca generalizar. E isso é uma característica deliberada do método, não uma falha. O objetivo era a profundidade, não a representatividade estatística. Dito isso, vale ter em mente o que isso significa na prática. Não se pode ler desses relatos numa prevalência populacional. Ou seja, não dá para dizer que tal porcentagem de todos os trabalhadores remotos pensam assim. Acrescento ainda algumas observações próprias para uma leitura crítica completa. Os participantes se voluntariaram por meio de um painel de pesquisa. Foram todos australianos, com uma proporção maior de homens, e relataram uma experiência em retrospecto, o que sempre envolve as imperfeições da memória. Nenhuma dessas observações invalida o trabalho. Elas apenas situam o que ele prova, que é a riqueza e a variedade das experiências vividas e não números generalizáveis. Encerro com o recado que costura toda essa apresentação, que é talvez a frase mais importante do artigo. Ao longo dos anos, discutiu-se muito a ideia de que humanos são o elo mais fraco da segurança. Mas a solução raramente considera a fragilidade humana e como as organizações poderiam melhorar a segurança ao melhorar o estado psicológico e o ambiente físico da sua força de trabalho. Os autores nos pedem, então, que repense a cibersegurança de cima a baixo. Em vez de culpar as pessoas, a tarefa é capacitá-las e melhorar a vida de trabalho delas, para que alcancem um estado mais propício a aprender boas práticas de segurança. A grande lição da pandemia para a cibersegurança é que cuidar das pessoas não é o oposto de proteger o sistema. Cuidar das pessoas é a forma de proteger o sistema. Esse é o convite que este artigo deixa. Muito obrigado pela atenção.